Olá, muito boa tarde. Todos os acontecimentos, todas as jornadas que marcam cada ano têm nestes meses uma característica muito peculiar pelo facto de vivermos esta pandemia, estarmos em isolamento social. Também o Dia Mundial da Criança, e diria sobretudo o Dia Mundial da Criança, com repercussões para as próprias, para as famílias e para a sociedade. E por isso temos hoje o privilégio de poder falar com a Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Dra. Rosário Farmause. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia nesta tarde, neste Dia Mundial da Criança. Sinalizar casos em que os seus direitos sejam postos em causa é sem dúvida um alerta para todos os dias, não só para este, mas ganha uma relevância maior nestes meses de isolamento social em que muitas crianças estão fechadas em casa. Sem dúvida. De facto, o isolamento social veio transformar os maus tratos em alguma invisibilidade. Ou seja, as entidades de primeira linha, as entidades que estavam com as crianças no dia-a-dia, as escolas, as associações, os clubes, os ATL, tantas e tantas entidades que estavam todos os dias com as crianças deixaram de estar. E crianças que estão a passar por situações de maus tratos, físicos ou psicológicos, abusos sexuais ou negligência, passam a estar numa parentalidade fechada em casa, de forma mais invisível a sofrer estes mesmos maus tratos. E por isso é tão importante que cada um de nós, enquanto cidadão ou cidadã ativa, possa, tendo conhecimento, comunicar estas situações de perigo. Realmente, este isolamento social veio trazer às famílias grandes desafios e famílias que já tinham vulnerabilidades, famílias que já tinham contextos de violência, de stress, com a pandemia são contextos que se agravam. E mesmo as famílias que não tinham, em situação de pandemia, com os impactos enormes que a pandemia provocou e vai provocar, quer ao nível social, psicológico, mas também ao nível da economia, muitos ficaram desempregados, outros têm as suas empresas em layoff e, portanto, estão também numa situação de maior isolamento e de menor rendimento, naturalmente que isto fragiliza a situação das crianças. E neste Dia da Criança é importante estarmos ainda mais atentos, neste dia em que queremos celebrar os direitos da criança, estarmos atentos a que a infância não se repete, passa mesmo muito depressa, e aquilo que pudermos fazer ou não fazer pelas crianças vai ser decisivo para o seu futuro. E de facto a infância não pode ser passada só dentro de quatro paredes, não é? Ela necessita da relação. É verdade. Se aprendemos que este confinamento também nos trouxe outras aptidões e começámos todos a desenvolver muito mais capacidades do ponto de vista das novas tecnologias e a utilizar uma série de redes que não estávamos habituados e que passaram a fazer parte da nossa vida, a verdade é que a relação é fundamental. E o contacto é fundamental e a presença é fundamental, naturalmente com todos os cuidados, mas é importante que as crianças, agora nesta fase de desconfinamento, também elas possam começar a sentir o ar da rua, a poder brincar na rua com todos os cuidados, mas a poderem, principalmente o direito a brincar, que é fundamental e que é tão importante para as crianças, mas a poderem começar a perder o medo de ir à rua. É verdade que conseguimos, enquanto país, cumprir muito bem na perfeição o isolamento, o confinamento. Temos muitos casos de famílias que estão com muito receio e de crianças que não voltaram à rua e é importante começarmos a dar passos nesse sentido, com todos os cuidados, mas o vírus não está no ar e, portanto, o apanhar ar puro, o poder brincar, o poder dar um passeio, não será necessariamente sinal de contágio. O contágio é através de pessoa para pessoa, como bem sabemos, das gotículas e, portanto, é aqui um trabalho também de retomar o normal possível, uma nova vida. E para as crianças que até a escola passou a ser virtual, é importante haver este olhar atento de que não estão mais sós, de que continuam a ter a atenção que precisam e necessitam e merecem e que todos nós podemos fazer a diferença na vida delas. Ao longo destas semanas, destes meses, o número de casos de violência, o número de casos em que os direitos das crianças aumentou, foram sendo sinalizados disso. Infelizmente, soubemos todos da morte da criança, da Valentina, não é? Mas lá está, foi um caso muito mediatizado. Há outros que não são assim mediatizados e que é necessário também estar atento a eles? Cada caso exige uma enorme atenção.
As comunicações de situações de perigo desceram muitíssimo. Nos meses de março e abril desceram 52%. Precisamente porque as entidades de primeira linha, aquelas que contactavam diariamente com as crianças e que eram grandes entidades que comunicavam às CPCJs as situações de perigo, deixaram de estar com as crianças. Neste momento as escolas estão virtualmente e foi elaborada uma ficha de sinais de perigo para que os professores virtualmente também possam estar atentos a alguns sinais. É verdade que já estamos a retomar creches, jardins de infância, pode ser que as coisas se vão retomando, mas ainda é mais importante que todos nós possamos estar atentos, precisamente porque aqueles que eram os principais comunicadores deixaram de ter essa possibilidade. Os que tinham atenção para alguns sinais que estavam já preparados, com formação e com atenção a alguns sinais, e no contacto diário, nós sabemos, quando contactamos diariamente com as crianças, que se alguma coisa não corre bem, que também elas nos acabam por transmitir, seja verbalmente, seja por linguagem não verbal, maior tristeza, maior apatia, medo. Há muitos sinais que, embora aparentemente não visíveis, quem conhece as crianças percebe. E por isso também aqui este apelo a cada um de nós enquanto familiar, amigo, vizinho, conhecido, que sabemos que há determinados comportamentos que estão a ser muito alterados, temos o dever de poder comunicar. Claro que as CPCJs atuam em situações de perigo e, portanto, o nosso sistema foi feito com este modelo de que todos nós fazemos parte, portanto, há toda uma fase primeira de ver, de facto, se aquela situação é uma situação pontual, se os pais estão ou não atentos. Às vezes são situações pontuais, mas que os pais conseguem suprir. E se os pais conseguem suprir e conseguem remover o perigo, as CPCJs não têm que intervir. As CPCJs só podem intervir quando os pais ou cuidadores, ou quem tem a guarda de facto, não conseguem remover o perigo. São comissões locais, 310 em Portugal, e atuam quando os pais ou cuidadores não estão a remover os perigos em que a criança se encontra. Também só podem atuar com os pais ou cuidadores, porque é necessário o consentimento para a intervenção, e por isso estas comissões são um patamar antes do tribunal para, de uma forma conciliada com a família, consensual com a família, poderem intervir e, depois de uma análise diagnóstica, decidirem, deliberarem as medidas que notam que são necessárias para remover o perigo e que os pais, em conjunto, também desenham para que a criança para que os seus direitos fiquem salvaguardados. Que sinais é necessário a sociedade, nós todos estamos atentos para sinalizar possíveis atropelos aos direitos da criança? Acima de tudo, percebermos, de facto, se a criança está abandonada ou só, se não tem os cuidados que deveria ter. Não só cuidados de alimentação, de vestuário adequado à temperatura que se vive, mas também cuidados de afetos. Há muitas crianças que sofrem de desamor, sofrem de desinteresse, sofrem de negligência por parte dos pais, que por ação ou por omissão convivem com a criança, mas não lhes dão o afeto, a atenção que ela precisa para crescer saudável. Uma criança, para crescer saudável, tem que ter naturalmente garantidas as condições fundamentais de alimentação, saúde, por aí, mas também a parte afetiva é fundamental. O saber que gostam dele, que acreditam nele, os reforços positivos, o estarem lá para eles. Eu acho que nos tempos que correm, mesmo em tempos de confinamento, que são exigentes para as famílias, principalmente para as famílias que têm que conciliar o teletrabalho com a telescola e com a vida... Ocupação de tempo livres, enfim. Tempos livres e vida da casa, a vida doméstica. É demasiado exigente, é muito exigente, mas que isso possa servir para uma aprendizagem conjunta, para uma colaboração conjunta de fortalecimento de laços. De facto, aquilo que nós sentimos, naturalmente que temos casos graves de maus tratos físicos, maus tratos psicológicos, abusos sexuais. A negligência, por vezes, é mais invisível, porque quando falamos de negligência, falamos, por exemplo, como referia, da criança não ter refeições, ou não ser medicada e ser uma criança que precisa de medicação e não ter a medicação necessária, uma criança com doenças crónicas graves, que precisa de medicação com horários concretos e a família não dá, dias dá, outros dias não dá, e a criança
vai agravando a sua situação de saúde, mas também, como eu dizia, esta atenção que as crianças merecem e precisam para crescerem saudáveis e felizes. E é decisivo aquilo que fazemos por elas, ou seja, aquilo que fazemos ou não fazemos vai marcá-las para sempre. Há muitos estudos que apontam para que a violência é quase geracional. Se nós não conseguimos quebrar este ciclo, crianças que viveram em contextos de violência, se não tiverem outra alternativa, se não conhecerem outros modelos, se não tiverem um apoio, vão replicar o modelo quando forem pais e mães. Portanto, crianças que foram habituadas a viver num ambiente de gritos, de violência física ou verbal, ou um ambiente de humilhação constante com a criança, entre o casal, vão considerar, se não conhecerem outro, que esse é o modelo. E quando forem adultos vão replicar esse modelo como sendo um modelo de educação. E é preciso contrariar isso. É preciso passar a mensagem de que o amor nunca é demais. Naturalmente que o amor verdadeiro exige regras, exige comunicação profunda, exige feedback, exige paciência, exige tempo. E com crianças temos que ter esta capacidade de as respeitar enquanto crianças, de lhes explicar as nossas decisões. Eles precisam de perceber que temos que tomar decisões e porque é que as tomamos. De as ouvir. Eu acho que ainda no mundo em geral, a participação das crianças ainda é residual. A participação e a Convenção dos Direitos da Criança, que já fez 30 anos, fala muito nas crianças poderem dar a sua opinião em matérias que lhes dizem respeito, como tempos livres, férias. Nós, por vezes, queremos... É um mundo de adultos, não é? Arranjamos um programa à nossa medida e encaixamos a criança. Ou até achamos que o programa é ótimo para a criança e depois não perguntamos. E ela preferia, se calhar, ter ficado a jogar à bola ou a fazer um bolo. E não era preciso irmos fazer aquele mega programa que, por vezes, até sai economicamente dispendioso, mas que ela até nem achou assim tanta graça. Portanto, esta capacidade de ouvir a criança, mas também perceber, e a criança perceber que as decisões têm que ser tomadas e que os adultos, em consciência, depois de ponderarem os prós e contras, tomarão a decisão, mas também lhe dão feedback. Portanto, evitar aquela história, porquê? Porque não. Porque sim, porque eu quero. Eu sei que é difícil enquanto mãe e pai e tia e avó ainda não, mas enquanto familiar que é difícil, que é mais fácil às vezes na exaustão dar-nos estas respostas curtas. Mas, se queremos uma criança feliz, temos que ter esta capacidade de ir explicando, de ir orientando, de ir conversando e de demonstrar o nosso afeto. E por vezes, nestas sociedades tão rápidas, acabamos por fazer pelos mínimos. E nesta altura, no contexto que vivemos, de isolamento social, de fechados em casa, claro que vamos desconfinando agora, toda essa situação está muito mais potenciada. É verdade, pode ser uma oportunidade para reforçar laços, pode ser uma oportunidade para reinventarmos o estar em casa, os jogos de tabuleiro, as comidas que se podem fazer em conjunto, colocar as crianças a participar, mesmo as tarefas domésticas, colaborarem todos, perceberem que estão todos confinados e, portanto, neste espírito de colaboração de família, todos poderem também participar. Depois, de facto, as famílias vulneráveis, e se estão mais vulneráveis, pedirem ajuda. Não têm que ter vergonha de pedir ajuda. Há momentos muito difíceis na vida e para todos, e principalmente nestes momentos, passamos por uma pandemia inimaginável, passamos por um período que ninguém previa. É natural que deixe algumas marcas e algumas angústias e alguns medos. Há linhas específicas para isso, para ajudar os adultos, também para ajudar as crianças, a lidar com esta ansiedade. A Comissão Nacional tem esses projetos? A Comissão Nacional tem uma linha de comunicação de situações de perigo para fazer a ponte com as CPCJs, porque quem tem que acompanhar depois os processos são as CPCJs territorialmente competentes, são as CPCJs do local de residência da criança, mas para facilitar, visto que as comunicações de situações de perigo desceram tanto, a Comissão Nacional tem uma linha, um número de telefone 961231111, que serve de ponte, mas também de esclarecimento de algumas dúvidas que possam surgir relativas às crianças e aos direitos das crianças. Mas há linhas específicas para apoio psicológico de adultos quando estão com esta Covid, com esta preocupação do Covid.
Sabemos de famílias que estão com medo de voltar à rua, sabemos de famílias que dadas as alterações grandes que sentiram, precisam de ajuda para se reajustarem a uma nova realidade. E, de facto, não há que ter vergonha nem medo, porque é um período que ninguém previa, nós nem nos filmes... houve filmes, alguns parecidos, a quererem falar neste tipo de contágios, mas era inimaginável que se tornasse realidade e tornou. Mas também pode ser uma oportunidade, e espero que seja uma oportunidade, de nos focarmos no que é essencial, de nos reinventarmos, de podermos perceber que por vezes perdemos tanto tempo com coisas que não interessam muito, e este recentrar também pode ser uma enorme oportunidade de crescimento pessoal e de valorização também das crianças. E de valorização das crianças. As crianças são o bem mais precioso que qualquer sociedade pode ter, porque elas são o futuro, elas são a esperança. E se conseguirmos criar crianças felizes, vamos ter um futuro melhor. E, portanto, esta possibilidade, e para muitas crianças, foi a grande oportunidade, principalmente as mais pequeninas, de terem tanta hora de mãe e pai, não é? Porque com pais e mães confinados em casa, nunca elas imaginaram que agora, de repente, tinham pais a tempo inteiro, quando estavam habituados a ter com menos horas. Mas que sejam tempos de qualidade, que não sejam tempos de tensão. E depois que sejam tempos também de passagem para uma nova vida. Pronto, e uma grande oportunidade. Numa sociedade com muitos mecanismos para sinalizar casos onde os direitos das crianças não são salvaguardados, para sinalizar casos de violência, casos de abuso sexual, porque é que persistem tantos casos na nossa sociedade e continua a ser tão necessário estar atentos a eles? É verdade, de facto, o trabalho da prevenção é fundamental. Eu acho que ainda existem muitos casos... Estará aí o segredo? O segredo é a prevenção. É a prevenção e é a responsabilização de cada um de nós enquanto ator da diferença. Eu acho que culturalmente, e não só em Portugal, mas a nível mundial, culturalmente, só há relativamente poucos anos é que as crianças começaram a ser sujeitos de direitos, começaram a ser consideradas... A ter cidadania, não é? A ter a sua própria cidadania autónoma da dos seus pais. Porque até aqui era um bocadinho... uma componente, faziam parte dos adultos e eram quase considerados, devido às devidas adaptações, mas quase um objeto que os adultos podiam pôr e dispor. Não, as crianças são sujeitos de direitos, têm o direito à sua própria identidade, autonomia, naturalmente. E há que mudar o olhar por parte dos adultos. Temos que mudar o olhar, temos que contrariar esta ideia que ainda subsiste, embora muito melhor, de palmadas pedagógicas, de a punição faz parte da educação. Atenção que a educação com reforços positivos tem muito melhores resultados. E, portanto, a educação pela positiva é muito melhor, embora culturalmente nós ainda tenhamos um bocadinho este espírito de eu também levei muito e não fez mal, são expressões que se usam, mas têm que ser contrariadas. Têm que ser contrariadas porque todos os estudos vêm a referir que o caminho é pela positiva e não pela negativa. E é uma mudança de mentalidade. Primeiro, de comportamento, de mentalidade, de perceber que o que fazemos ou não fazemos é decisivo para aquela criança, que violência gera violência. Uma criança criada em contexto de violência tem maior probabilidade em replicar. E, portanto, temos que quebrar estes ciclos, que são muito desafiantes e que, naturalmente, em tempos de dificuldade, por vezes a violência fica mais elevada, que é normal, faz parte também daquilo que são os estudos científicos, todos eles revelam que períodos atípicos, períodos tudo diferentes, fica mais tenso, tudo fica mais tenso. Até porque nós hoje em dia tivemos que nos habituar a algo que para nós é muito difícil, para o ser humano é dificílimo, que é viver na imprevisibilidade e viver sem ter a possibilidade de programar a longo prazo. E isso é muito angustiante. As pessoas estão todas sem saber férias, mas será que vamos sair? Será que não vamos sair de casa? Será que vem novo? O de saber gerir o imprevisível é muito assustador, mas é possível. Eu acho que, acima de tudo, é irmos com calma, com tranquilidade, saber que fazemos os planos possíveis, mas com esta capacidade de que, se tivermos que mudar, será mudado, mas não entrar em susto por causa disso. E as crianças são muito fruto daquilo que nós somos e do ambiente que vivem, e por isso é tão importante sermos capazes de transmitir às crianças
esta serenidade e esta honestidade, de perceber que também há momentos em que nós adultos temos medo, que nós adultos estamos mais enervados, estamos mais inflamáveis, qualquer coisa nos irrita mais, mas eu acho que se a relação for uma relação honesta, for uma relação de confiança, que as crianças também vão perceber isso. E se nós formos capazes de dizer, eu hoje de facto não estou com muita capacidade de resistência a birras ou a pressões, vamos lá tentar encontrar aqui outras formas, eu acho que nos ajuda a todos a ter uma vida mais fácil. Sim. Infelizmente, um dos setores onde os abusos sobre as crianças é cometido também nos ambientes religiosos. Acontece, infelizmente, em todos os ambientes, mas este aqui também existe. Como é que avalia o que o Papa Francisco fez para combater, para prevenir também os abusos por parte de membros do clero? Eu acho que o Papa Francisco tem sido uma inspiração para todos, católicos e não católicos, tem sido uma enorme inspiração. O seu exemplo, a sua coragem de tocar num tema que é incómodo para todos, não só dentro da Igreja Católica, mas é um tema que é incómodo. Os abusos sexuais passam sempre em ambientes de confiança e muito em ambientes familiares e, portanto, geralmente o abusador é sempre alguém da confiança da criança, seja da família, e infelizmente grande parte deles é dentro da própria família, nuclear ou alargada, seja em ambientes de confiança e, por isso, naturalmente que ambientes religiosos são ambientes que se inspira a confiança e que podem surgir. Mas o ser capaz de tocar na ferida e de dizer que não podem mesmo acontecer e de encontrar mecanismos de monitorização é de uma coragem extrema e de uma enorme humildade mesmo por reconhecer que existe. E eu acho que isso é um passo de gigante, porque temos todos uma enorme tendência de fazer de conta que não existe para ver se o problema passa. Somos todos um bocadinho avestruzes. E quando são problemas incómodos, como a questão dos abusos sexuais, que é sempre um tema tabu mundialmente, dá imensa vontade de fazer de conta que vai passar, ou que vai ser um segredo, mas não pode ser um segredo, porque cada criança tem direito ao seu corpo, à sua dignidade, à sua privacidade, e tem o direito a não ser abusado e a poder denunciar essa situação. E por isso temos que encontrar mecanismos, primeiro de sensibilização e de prevenção. E eu acho que o Papa dá esse exemplo de prevenção, de mecanismos de monitorização, como este desafio a todas as instituições da Igreja de que tenham forma de estar atentos. E a cimeira que promoveu foi nessa linha da prevenção. A linha da prevenção é fundamental. Depois, mesmo junto das crianças, desde pequeninas, esta prevenção do respeito pelo seu próprio corpo. O corpo é delas e elas têm esse direito de dizer não. Que é muito difícil para uma criança quando principalmente vem de alguém de quem são muito próximos. E por isso tem que se encontrar aqui muitas formas de se poder cortar este terror que é o abuso sexual, e com a prevenção junto dos mais pequenos e capacitando-os até serem adultos de que têm direito à sua privacidade e ao seu respeito pelo seu corpo, e depois punir quem o fez e perceber que de facto que isso é crime, e punir mesmo para que se perceba que não pode ser. Mais uma vez, aqui a questão dos comportamentos gerarem comportamentos é verdade, e portanto, se nós não conseguirmos proteger uma criança, e se ela é uma criança abusada, também dizem que provavelmente se não teve acompanhamento, se não conheceu outro modelo, pode vir a replicá-lo, e por isso temos mesmo que ajudar a quebrar estes ciclos. E é fundamental que cada um de nós mesmo, que por mais tabu que seja, por mais duro que possa ser, que caso tenha passado por isso, seja capaz de denunciar. Agora, é fundamental que as pessoas que recebem essa informação atuem em conformidade. E o que é que significa isso? Que em vez de dizerem esquece isso, ou desvalorizarem, ou acharem que a pessoa está a mentir ou está a empolar, acreditarem e fazerem o caminho. É um crime público, é um crime que tem que ser denunciado e, portanto, têm que denunciar às instâncias, ao Ministério Público, tem que ser denunciado e cada um de nós pode fazer a diferença, de facto.
às vezes há um mito de que mas a criança está a mentir por alguma coisa. Há temas, e este é um tema altamente sensível, que raramente a percentagem de mentira é mínima. Se for por espontaneidade da própria criança, a percentagem é mínima. E, portanto, ainda que possa vir a ser mentira, depois se saberá, mas mais vale acreditar e proteger do que desvalorizar e hipotecar a vida daquela criança, porque o facto de desvalorizarmos vai fazer com que ela continue a ser abusada. Também sem cair no julgamento público ou na condenação pública a priori, não é? Infelizmente, há casos pois precisamente por isso isto tem que ser com toda a cautela e nas instâncias certas. Não é, primeiro que tudo, a partir do momento em que se ouve uma criança e que se sabe de uma confissão de uma criança, confissão que não tem que ser necessariamente em ambiente religioso, mas quando a criança nos fala de uma situação, é falar para os sítios certos, sem falar com as outras pessoas à volta. Não tem que se estar a comentar. Há o perigo imenso de se revitimizar a criança, porque depois, de repente, toda a gente vai perguntar, mas o que é que foi? Mas o que é que fez? Isso é o pior que pode acontecer para a criança. Até porque depois, quando for a altura da criança ter que contar, já está altamente contaminada com tudo aquilo que foi ouvindo e muitas vezes é decisivo para o bem da criança ou para o mal da criança. Portanto, a pessoa que ouve uma informação destas deve dirigir-se a linhas concretas. A Polícia Judiciária tem um departamento específico, tem um piquete 24 horas por dia para os abusos sexuais, há uma linha especial, é falar diretamente com essa linha para se aconselhar. E não falar com mais ninguém e deixar que a justiça faça a justiça. A justiça popular é perigosa porque é preconceituosa, porque julga sem saber e por isso tem que haver este caminho próprio. São pessoas especializadas que trabalham com isto muito bem, que sabem distinguir uma coisa da outra e que, com todo o rigor e o profissionalismo, vão tratar do assunto. Pelo que temos sabido de várias reuniões, situações de abusos sexuais em 24 horas, a criança fica logo separada, já não volta para o pé daquele agressor, mas tem que ser tudo feito de forma profissional e por quem sabe fazer. Não é a todos nós, que realmente também é um bocadinho cultural, não é? Nós achamos sempre que podemos ajudar e não, vamos estragar. Qual é o papel das comissões diocesanas, que o Papa pediu que todas as dioceses tivessem até este mês de junho? Comissões diocesanas de proteção de menores, que papel é que podem ter? O que é que depende delas? Eu acho que, acima de tudo, podem ser uma ponte de informação. Não se podem substituir à justiça. E, portanto, são uma ponte fundamental de monitorização do que se passa, até para poderem trabalhar a prevenção também. E por isso acho louvável, acho muito importante que as dioceses tenham equipas especializadas. Equipas especializadas de proteção das crianças, de abusos às crianças, fundamental. E nesse sentido, são comissões que estão mais atentas, que, recebendo uma comunicação, devem fazer o caminho da justiça. Portanto, têm o dever também de comunicar às entidades que têm que trabalhar com estas temáticas e, portanto, mas acho que é muito importante, porque todos somos poucos nesta luta e, por isso, haver formas estruturadas, até porque sabemos que, por vezes, é mais difícil a comunicação e haver equipas especializadas, também mantendo este rigor da informação, este sigilo que devem, mas articular com quem devem para que seja tratado o assunto. Acho muito importante. Acho que o Papa Francisco tem sido um exemplo em tantas coisas. Neste exemplo, ele vai fazer a diferença na vida de milhares de crianças ao tomar esta atitude, porque vai fazer com que milhares de crianças possam ser protegidas, mais protegidas, porque há uma maior atenção e um maior respeito pelas crianças. No estendal dos direitos das crianças que vemos aqui, e neste Dia Mundial da Criança, qual é aquele direito que acha que deve estar mais na linha da frente? Já que falamos tanto da linha da frente, quando se pensa nas crianças... É difícil porque todos são tão importantes. Eu acho que o direito a ser feliz engloba todos. A ser feliz, a ter o seu bem-estar garantido. E bem-estar, refiro físico, psicológico, ambiental. Quem dera que todas as crianças pudessem sentir que hoje é o seu dia, que hoje alguém lhes deu atenção, que lhes deu uma atenção especial
hoje e sempre, mas hoje especialmente, que todas as crianças possam sentir como é bom ser criança e que não passe despercebido este dia, que sejamos capazes de dizer às nossas crianças que gostamos delas. Não é preciso prendas, não é preciso grandes coisas, o dizer que gostamos delas ou fazer algum gesto que simbolize o gostar delas, o pensei em ti. É curioso que às vezes há coisas tão simples como, por exemplo, os adultos fazerem um desenho para a criança, geralmente é o contrário. E, portanto, este desenho é para ti porque eu gosto de ti. Coisas tão simples que vão deixar marca e as crianças são muito atentas a isso. E geralmente as marcas positivas vão ficar para sempre, são os reforços que eles vão precisar, porque a vida não é sempre positiva, há momentos mais difíceis e vão ter que também ser preparados para isso, há momentos mais duros do que outros, mas quando são crianças que têm muitos reforços positivos, têm mais capacidade de enfrentar os momentos difíceis. Quando são crianças que só conhecem reforços negativos, é muito mais complicado. Esperemos que assim seja vivido este Dia Mundial da Criança e todos os dias. Esperemos que sim. Na proteção dos direitos da criança. Dr. Rosário Formoso, muito obrigado. Obrigada eu. Por ter estado no programa Eclésia neste Dia Mundial da Criança, onde olhamos os seus direitos e, sobretudo, apontamos algumas pistas para que eles possam ser salvaguardados, seja neste contexto de pandemia, seja em qualquer contexto e em qualquer momento da nossa história. Muitos parabéns a todas as crianças, que tenham um dia feliz e até amanhã, se os quiserem.